Bom, mas vamos começar aqui para a turma que já entrou, também não ficar esperando muito tempo, depois sempre fica gravado e disponível para quem começa, quem não puder assistir agora. Bom, Pedro, primeiro, obrigado aí pela disponibilidade. Sei que teus dias devem estar sendo bem turbulentos aí com toda essa situação, né? Você é gestor de, de, de vários fundos imobiliários na XP, então deve estar vindo tiroteio de todos os lados, né? Eu tinha te convidado, eu pensei em você inicialmente por conta de um específico, mas acho que a gente vai acabar abordando todos. Mas é um fundo que a gente gosta muito, que muitos dos nossos clientes são investidores, então, obviamente, sofreram o impacto do XPMOLs nas carteiras, e porque talvez dos fundos imobiliários é o que tem a maior sensibilidade com toda a situação que a gente está vivendo, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que, do momento do anúncio do fechamento dos shoppings até agora, o que exatamente aconteceu, assim, as tratativas, o que vocês, né, você como gestor pôde fazer ou não pôde fazer em relação ao fundo. Eu, nos últimos dias estava, né, até se recuperando bem, né, do preço mínimo que bateu. Hoje parece que os fundos imobiliários aí de shopping sentiram mais um pouco. Não sei se teve alguma novidade, mas, enfim, fica à vontade para contar para a gente aí o que você Tá bom, fez e está fazendo. perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro, só uma introdução básica aí, vou chover no molhado, mas cenário delicado, né? É um problema que começa na saúde, mas culmina na economia no minuto seguinte. Problema sério, não é uma crise simples. Não quero alarmar ninguém nessa vídeo, mas eu vou tentar ser bem realista, tá? Porque o que eu mais tenho visto aí é vídeo de gente dizendo que está tudo bem, não está nada bem, na verdade, né? Vai passar, Exato. mas não é para panicar, mas não é que não é que tá tudo bem, né? Problema muito sério na economia. A gente, só para trazer um número importante que talvez nem todos tenham, hoje são 577 shoppings no Brasil e 100% deles está fechado hoje. Então são 577 shoppings fechados ou parcialmente fechados, né? Alguns operando com uma ou outra operação, farmácia, supermercado, coisa do tipo. E outro número que pouca gente sabe, são 105 mil lojistas nos shopping centers empregando direta e indiretamente mais de 3 milhões de pessoas. Então, um problema até maior do que econômico, né? Um problema econômico, social, enfim, a cadeia produtiva toda está em risco nesse momento. Quando eu falo está em risco, eu não estou muito preocupado com a saúde financeira da Renner, não estou muito preocupado com a saúde financeira da Riachuelo, da C&A, eu estou preocupado com a saúde financeira do franqueado local, da loja satélite, do pequeno lojista que tem lá uma, duas ou três lojas, muitas vezes colocou as economias de uma vida naquela loja. E eu já fui franqueado, eu não sei se eu já comentei isso com vocês aí da vida, mas eu já fui franqueado de uma loja e você roda numa margem de 5 a 10% no mês. Você tira lá seus 5, 10 mil reais por mês e um mês sem faturar. Você eventualmente não ter fluxo de caixa para botar dinheiro dentro de casa, dependendo do caso. Uhum. É uma situação delicada. A gente imagina que as medidas que o governo está tomando vão ser boas desde que esse benefício chegue na ponta, e tem que chegar rápido. Não adianta dizer que vai fazer lá o capital de giro, mas esse negócio chegar lá daqui a 60 dias, pode ser tarde demais. Tem que chegar já, tem que chegar semana que vem, daqui 2 semanas no máximo, porque o capital de giro está apertado. Acho que a MP trabalhista também veio para ajudar, né? A MP que foi divulgada ontem. Mas a situação é delicada. A gente, hoje, como eu falei, tem 105 mil lojas fechadas no Brasil, são mais de 3 milhões de empregos em risco, vamos chamar assim. Então, uma situação delicada. A gente tem uma situação preocupante no setor de shopping. E, de novo, eu não quero, em hipótese nenhuma, ser alarmista, eu quero ser realista, né? Hoje, os 12 shoppings do XP Malls estão fechados. E só para explicar um pouco do que vem por aí nos próximos 1, 2 ou 3 meses, deixa eu dar um passo atrás e contar um pouco do que é a estrutura de um shopping center, né? Quando você vê lá o Shopping X, ó, Morumbi Shopping, Barra Shopping, BH Shopping,
você tem uma marca. Você tem uma marca ali, por trás daquela marca você tem 3 CNPJs. Você tem um CNPJ que é um consórcio ou um condomínio para indivíduo que regra as receitas e despesas do empreendedor, do proprietário, no caso o fundo, no caso as empresas de shopping, outros proprietários. Você tem um condomínio edilício, que é um condomínio como o das nossas casas, dos nossos prédios, é um condomínio que tem lucro zero. Tudo que entra de receita sai como despesa, despesa de energia, de água, de limpeza, manutenção, segurança e por aí vai. E tem um fundo de promoção, que é um fundo de propaganda e marketing, né? Que é o fundo que faz as campanhas de publicidade e promovem cada vez mais fluxo no shopping center, né? O fundo de marketing. Neste momento em que os shoppings estão fechados, isso não é uma decisão unânime ainda da indústria, tem tido muita negociação dos administradores com as entidades de classe, com os lojistas, mas tudo leva a crer que ninguém está cobrando aluguel desse período em que o shopping está fechado, o que faz sentido. Aí tem uma certa divergência, alguns querem cobrar lá na frente, outros já desistiram. Eu, Pedro Carrais, acho que não dá para cobrar lá na frente. Não dá para você cobrar um aluguel de um momento que o shopping não está aberto, que o lojista não está faturando. Como eu falei, o franqueado ele mal tem fluxo de caixa para as despesas recorrentes, o que dirá para passado, né? Então, para mim, esses 1, 2 ou 3 meses de shopping fechado, isso aí perdeu, já era. Mas o problema maior não é esse. O problema não é você não ter aluguel durante 1, 2 ou 3 meses. O problema é que 99% dos administradores eles estão cobrando o condomínio e o fundo de promoção reduzido. O que é o condomínio e o fundo de promoção reduzido? Tem feito um trabalho enorme, tem sido feito um trabalho enorme de corte de despesa, obviamente, porque os shoppings estão fechados, mas não dá para zerar, porque, como eu falei, ainda tem shopping parcialmente aberto para farmácia, supermercado, tem um mínimo de energia, tem um mínimo de limpeza, tem um mínimo de segurança, tem que fazer a segurança dos estoques dos lojistas que estão lá imobilizados nos espaços físicos, você tem que estar pronto para reabrir a qualquer dia. Então, tem um mínimo que você tem que pagar salário, tem o time da administração. Então, nesse contexto, você está cobrando 70%, 80% do que seria um custo normal de um condomínio, em alguns casos até menos, 50%, 60%, mas não dá para não cobrar. Então, foi cobrado dos lojistas nesse mês, com o boleto que vence agora no dia 5, na semana que vem, o condomínio e o fundo de promoção reduzido parcial. Só que existe uma chance real, por conta disso que eu expliquei há pouco, né? 80% das lojas de um shopping é o lojista pequeno, o lojista muitas vezes franqueado, que tem menos capital de giro, que hoje está pensando se paga o condomínio, se bota a comida dentro de casa, que obviamente não é uma opção, de não pagarem. E aí você vai ter um percentual não de inadimplência, e o shopping não pode deixar de pagar a luz, não pode deixar de pagar a água, a limpeza, a manutenção, etc. Então, o que vai acontecer é que nos próximos 1, 2 ou 3 meses, no tempo que a gente estiver fechado, isolado, tem chance dos proprietários, onde o fundo se inclui, ter que aportar dinheiro nos shoppings. Isso vale para 100% dos shoppings do Brasil. Então, no momento que você não recebe aluguel, tem receita zero e tem alguma despesa, você pode ter resultado operacional negativo. Não é uma situação que permanece por 1, 2, 3 anos, não é isso, mas enquanto o shopping estiver fechado e você não conseguir cobrar aluguel e mais, potencialmente não conseguir arrecadar todo o condomínio, você vai ter que aportar no shopping. Isso vai gerar um resultado operacional negativo, motivo pelo qual a gente tomou 2 medidas nos últimos 60 dias, ou melhor, 60 dias é demais, nas últimas 2 semanas. O tempo está passando rápido nessa Pela intensidade deve ter sido 60 dias ou mais. Mas nas últimas 2 semanas a gente teve que tomar 2 decisões muito delicadas e muito importantes. A primeira decisão, suspender a distribuição de rendimento do fundo. Decisão difícil, decisão complicada, mas uma decisão que visa proteger o patrimônio do investidor hoje. Porque à medida que eu tenho potencialmente chance de aportar dinheiro nos shoppings, eu tenho que ter gordura para fazer isso. Eu tenho que ter resultado acumulado positivo para poder aportar e fazer o efeito líquido ser zero, para não ter que acumular um resultado negativo até para o segundo semestre. Então, a gente suspendeu a distribuição de rendimento temporariamente, o que não significa dizer que a gente não vai pagar lá no final do ano, no final do semestre, desculpa, quando a lei me obriga a pagar, se houver lucro, e também não significa dizer
que eu não vou rever essa situação se a situação melhorar. Se, sei lá, situação hipotética aqui, e eu acho que isso é a pergunta do milhão, né? Ninguém tem a resposta, mas se daqui 15 dias a gente reabre a economia, que eu acho absolutamente improvável, mas daqui 15 dias reabre, a gente revê e volta a distribuir. Isso aí é o de menos. A gente tomou uma decisão por não saber a duração desse problema. O decreto dos shoppings vai até o dia 30 de abril, por enquanto. Varia de estado para estado, varia muito. Mas eu acho que, de novo, não, o decreto mudar. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Travou aqui É. a minha tela. Tá ouvindo? Eu parei de te ouvir agora. Que estranho. É. Vocês estão me ouvindo? Eu também fiquei mudo agora. Bora lá, peraí que o Pedro tá entrando de novo para ver se volta o som. Eu acho que agora Voltei, pessoal. Então tá bom. Você estava falando que varia de estado para Vamos lá. estado. Varia de estado para estado e no final do dia não basta o governador daquele estado liberar. Você precisa ter fluxo de pessoas, você precisa ter vendas, você precisa ter economia pujante, você precisa voltar à vida normal. Então não adianta o Dória amanhã dizer que liberou São Paulo. Isso não adianta. As pessoas estão com medo, ninguém vai sair de casa. Isso não vai suportar. Só abrir para abrir não resolve. Tem que voltar a ter fluxo de pessoas e economia pujante novamente. Então, no final do dia, a gente tomou essa decisão preventiva visando proteger o patrimônio do fundo. Até porque isso foi uma decisão tomada no dia 18, e lembrando, no dia 18 a gente tinha bem menos informação do que a gente tem hoje, a gente está sendo inundado de informações novas diariamente. A gente tem um CRI no fundo, né? Vocês devem se lembrar, no fundo, os 300 milhões de reais, que foi tomada lá em outubro de 2018, quando a gente comprou alguns shoppings da JHSF. E a dívida, como vocês sabem, ela não está nem aí se o shopping vai bem, vai mal, ela tem os juros, tem uma correção monetária e ela te cobra mensalmente. Então, naquele momento, era ainda mais importante ter tomado essa medida de suspender o rendimento. O que a gente fez depois disso? Isso foi já na semana passada. A gente foi renegociar a dívida, né? Porque como eu não sei o que esperar da economia e dos shoppings nos próximos 2, 3 meses, a gente foi no credor e renegociou a dívida. A gente basicamente fez uma renegociação que envolveu pré-pagar 40 milhões do principal da dívida de forma extraordinária, sem qualquer pênalti, sem qualquer multa, vamos chamar assim. Lembrando que o fundo tinha um caixa bem confortável de mais de 130 milhões, então mesmo pré-pagando esses 40 milhões, a gente ainda tem um caixa bem confortável, a gente não imagina que vai ter problema de caixa, a gente não imagina que vai ter que pedir aporte para o cotista, para deixar isso muito claro, de mais de 95 milhões hoje, que é um caixa super confortável por essa, e em contrapartida ao pagamento da dívida, dessa amortização extraordinária, a gente obteve 15 meses de carência de principal, juros e correção. Eu só volto a pagar juros e correção monetária da dívida em agosto de 2021, quando obviamente a gente imagina está normalizado. Então foram as duas medidas importantes que a gente tomou, mas a situação para os próximos 60, 90 dias é bem delicada, porque a gente tem chances de ter que aportar nos shoppings, portanto ter resultado operacional fundo, não são os cotistas, e eu acho que travou de novo. Parou o som de novo.
Tá me ouvindo? O horário universal. É, é o horário universal das lives. Agora todo mundo faz live no mesmo horário. Tá ficando sobrecarregado. Bora lá, vamos botar ele de novo aqui para dentro. Voltei. Eu tava falando que é o horário universal das lives, né? Começam todas as lives essa hora, às 18 horas. Eu acho que fica congestionado o Instagram agora. Tem razão, porque assim, eu tenho feito umas 3, 4 lives por dia, né? E engraçado, só tem travado no Instagram. Eu acho que é um pouco isso, né? Todo mundo fazendo live no Instagram, eu acho que É. Não, o Zoom é melhor, mas enfim, ele tem algumas limitações e para a gente também é bom manter a turma aqui na nossa página, né? Então, vamos dando um jeito, vai, segue o jogo aí. Se travar, a gente volta. de antemão para todo mundo, mas sempre que eu cair, eu vou sair e vou voltar, tá? Então, no final do dia, a gente tomou essas duas medidas, a gente só volta a pagar o CRI em agosto de 2021. São 60, 90 dias delicados. Não acho que no dia seguinte, ao término da quarentena, o shopping volta a operar na normalidade. A gente vai ter uma recuperação gradual das vendas, uma recuperação gradual do fluxo. Então, infelizmente, o ano de 2020 vai ser um ano delicado e acho que só lá em 21, em algum momento, talvez até mais para o final do ano, a gente volta a ter uma geração de caixa operacional mais normal e parecida com o momento pré-crise. Infelizmente, uma situação um pouco mais delicada, um business que sofreu mais na veia, bem como o hotel, né? O hotel também sofreu muito na veia. Hoje, boa parte dos hotéis do Brasil foram os dois segmentos imobiliários que mais sofreram nesse momento da crise, infelizmente. Sim. Para deixar claro, não imagina ter problema de caixa, a gente não imagina ter problema de patrimônio, não imagina ter que pedir aporte para o cotista, isso tudo passa longe do XP Malls, tá? É um problema operacional dos shoppings que vai acabar respingando na distribuição de rendimento, mas não é um problema maior de que vender shopping ou algum problema de patrimônio, alguma coisa do tipo. Sim, lógico. E aí, falando um pouco no preço da cota hoje, ó, né, a gente já sabe, então, que a gente vai ter uma distribuição de dividendo menor nos próximos meses, até essa situação se normalizar, mas para aquele investidor que eventualmente estava fora e agora está buscando oportunidades. O XP Malls, eu acho que de todos os fundos de shoppings do mercado, é o que tem o portfólio mais AAA, né? A melhor qualidade de shopping talvez esteja no portfólio do XP Malls. O que não quer dizer que é melhor que outros, é só um direcionamento que o fundo sempre teve e isso acaba se ajustando no dividendo que cada fundo paga. Olhando para o metro quadrado do shopping, né, do valor de metro quadrado, que a gente imagina que daqui a um ano não vai valer menos da metade do que valia um ano atrás. Né? Você pode ter um problema de fluxo de caixa do lojista, mas não do valor do imóvel. O que você pode dizer do atual valor da cota do fundo no mercado? Perfeito. A cota patrimonial ela vai sofrer algum ajuste, é óbvio, né? A economia vai mudar, a previsão de fluxo de caixa para os próximos 1, 2 ou 3 anos vai mudar. Então, certamente, o valor patrimonial vai mudar em algum momento, a gente vai ter uma reavaliação em algum momento e vai ter um hit de 10, 25, 15% no valor patrimonial. O que não significa dizer que faz sentido a cota negociar com 40%, 50% de deságio. Né? Isso que a gente viveu nas últimas 2 semanas, talvez 2 semanas atrás tenha sido o pico do vale, né? o vale da cotação, muita gente panicou, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas muita gente panicou e a gente viu a cota dos PMOs bater R$59, o que não faz nenhum sentido. Se você fizer um fluxo de caixa descontado durante 10 anos mais perpetuidade e valor presente e zerar os 2 primeiros anos, vamos supor que eu tenho 0 nos 2 primeiros anos, que é mega ultra conservador, ainda assim fica uma queda de 50%. Não faz nenhum sentido isso. Então, o que a gente sempre recomenda é
E aí, obviamente, é o processo educativo que vocês, obviamente, fazem com os clientes. Mas fundo imobiliário é renda variável, está sujeito à volatilidade. Para aqueles que entram em fundo imobiliário, sempre reserve uma parcela do patrimônio de longo prazo. Você não precise, não necessite resgatar ou vender no curto prazo, porque senão você está sujeito a fazer besteira, está sujeito a ter que vender num momento como esse. Então, no final do dia, é delicado falar disso, porque, obviamente, você nunca sabe os potenciais problemas pelos quais as pessoas estão passando nessa crise. Né? Às vezes está vendendo porque precisa do dinheiro, o que quer que seja, mas para aqueles que não precisam do dinheiro, segurem a onda, evitem o pânico, evitem de vender ali na emoção. Eu sei que está difícil, né? Porque está todo mundo em casa, meio que sem ter o que fazer, mas evitem vender na emoção, porque a coisa vai se normalizar. A gente está passando por um momento difícil, sim. Os próximos 60 dias vão ser delicados. Os próximos 12, 18 meses vão ser meses de recuperação para a indústria, mas evitem tomar decisões com pânico. Você comentou no início da queda de hoje, né? Eu acho que tem muito a ver com esse projeto de lei que está tramitando aí, as pessoas falando em permitir que os lojistas, os locatários em geral, não paguem o aluguel até outubro e não podem ser despejados até dezembro. É um projeto de lei meio maluco que surgiu anteontem, vai ser rediscutido. A Simone Tebet, que é quem está capitaneando isso no Senado, falou que vai rediscutir isso hoje. Então, é tudo especulação, vão ser 2, 3 meses de muita volatilidade, mas, de novo, procurem evitar de ficar olhando aquele pisca-pisca na tela. Lembrem que o tijolo, como você colocou, está lá, os ativos estão lá, o fundo de comércio está lá. Vai sim ter alguma reavaliação negativa, talvez 5, 10, 15%, dependendo do tamanho da crise, mas definitivamente não é uma reavaliação de 40%, 50%. Então, a gente viu que naqueles 2 piores dias ali de fundo imobiliário, que eu acho que foi a semana retrasada, né? Os preços, as cotações caíam no vazio, né? Tinha investidor topando 5% de queda para um lote de 100 cotas, né? E ia assim, tombando, né? Não ia nem caindo, ia tombando, né? Porque é isso. O investidor, as pessoas estavam ali em completo desespero por não saber quando aquela situação de queda né, sem parar ia continuar, e aí entrava no aplicativo, no home broker e apertava a venda, né, sem olhar muito o fundamento. E é isso que a gente está falando, né? Independentemente de você ter um fundamento para uma reavaliação por conta de um não pagamento de dividendo nos próximos meses, nós estamos falando de tijolo, né? Nós estamos falando de... E aí eu acho que é legal você repassar quais são os ativos do XPMOLs, né? Mas são principalmente os de São Paulo, aqui eu não lembro todos de cor, mas são imóveis de primeira linha, né? sem dúvida, a gente, só lembrando, né? Os XPMOs hoje tem 12 ativos em funcionamento, ainda que hoje estejam fechados, mas tem um que está em obra, são um total de 13 ativos, quase 7 em São Paulo. Você está falando, como você falou, de ativos de primeiríssima linha, Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, o Catarina Fashion Outlet, que é o principal outlet do país, com certeza. O Plaza Sul, que é um ótimo ativo no bairro da Saúde, perto do aeroporto de Congonhas. O Santana Park Shopping, lá na Zona Norte. O Shops, que é esse empreendimento que está em obra, que vai inaugurar ainda em algum momento esse ano, nos Jardins, na Doc Lobo, Parede com Fazano. Então, são ativos de primeira linha aqui em São Paulo, além de outros ativos fora de São Paulo também muito bons, o Caxias Shopping no Rio, o Natal Shopping, entre outros. Eu acho que é um portfólio, como você falou, e o mercado reconhece isso, um portfólio muito bacana, um portfólio que tem uma qualidade superior aos outros fundos de shopping no mercado. A gente sofre como todos agora, mas tende a ter, por essa exposição maior em São Paulo, que eu falei, 7 dos 13 ativos do fundo são em São Paulo, mais da metade do resultado do fundo vem de São Paulo, a gente tende a ter também uma recuperação mais rápida quando, obviamente, o lockdown acabar, quando a quarentena acabar e as pessoas voltarem a circular normalmente. Então, é um momento delicado, não só para os PMOs, como para toda a indústria, mas a gente tende, sim, a ter uma recuperação mais rápida. E lembre, o patrimônio está lá, os ativos estão lá, não teve nada que foi demolido, nada que foi destruído. É um momento delicado, é uma crise, mas Não, as coisas... e alguns shoppings, como Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, Outlet, ou Catarina Outlet, são shoppings que têm demanda, né? Assim, são zero vacância e tem gente querendo ali. Tinha fila
para alocar um espaço. Então, a gente imagina que, eventualmente, mesmo que a gente venha a perder alguns inquilinos no curto prazo, aí algumas franquias, como você falou, que não são tão robustas, talvez tenha uma reposição de inquilino muito rápido nesses imóveis, né? Pela qualidade de novo, do ativo, né? Sem dúvida. A vacância do portfólio dos XPMOs é a menor dentre os fundos imobiliários e uma das menores da indústria. A gente briga ali sempre com o Multiplan e Guatemi, que são os dois players que têm ativos de primeira linha. E eu concordo, eu acho que a nossa reposição de ativos, caso a gente venha a ter uma vacância maior por conta dessa recessão, desse período fechado, onde muita gente não vai aguentar, ela sem dúvida tende a ser mais rápida assim. Então, eu concordo com você. Eu acho que a mensagem são 30, 60 dias difíceis e 12, 18 meses de recuperação. Mas a recuperação dos PMOs tende a ser mais rápida do que a de outros players e outros fundos de shopping por conta da qualidade do portfólio. Então, é o que a gente falou. Tenham paciência, tenham calma, evitem vender no pânico, evitem entrar na esfera negativa do mercado. Você vê que a cota bateu 60, já bateu 93 outro dia. Então, vai ter volatilidade assim nas próximas semanas. Evitem Qual que é a cota respirar patrimonial do XPMOs? 109. 109. 90, 95, por aí seria um preço mais justo, né? Esses 10, 15% que você comentou. Eu entendo que sim. Eu entendo. Voltou. Foi? Foi. Enquanto você estava fora, eu só peguei aqui duas perguntas que eu vi que fizeram. Uma delas eu mesmo vou responder, que perguntaram se a expectativa de não dividendo é só no mês de abril. Eu acho que não, né? A expectativa provavelmente é de não pagamento de dividendos nos shoppings deve se prorrogar, porque mesmo que, se Deus quiser, se tudo correr bem aí, com a evolução do tratamento ou com a não transmissão do vírus, e o nosso governador, principalmente porque o portfólio mais impactado é aqui de São Paulo, decida por interromper a quarentena de fato no final da Páscoa aí, a gente sabe que o fluxo dos shoppings não vai voltar, né? As pessoas vão demorar para... Talvez o Cidade Jardim ali, que é mais aberto, que tem aquela área lá, vai ter algum público, mas cinema não vai funcionar, restaurantes pequenos, lojas pequenas, vai ser difícil as pessoas já num primeiro momento. Não é só o governador falar pode ir para a rua que as pessoas vão voltar à vida normal, né? Acho que é uma situação que vai demorar um tempo para que volte ao normal. Então, possivelmente uns 60, 90 dias, né? Assim, Exatamente, Rodrigo. A gente não deve conseguir pagar rendimento enquanto os shoppings não reabrirem normal, né? Não é só reabrir por um decreto, é reabrir com fluxo de pessoas, com fluxo de vendas. De novo, a gente está fazendo uma projeção conservadora de só fazer uma única distribuição no final do semestre, dia 30 de junho. Se, obviamente, a situação melhorar até lá, a gente antecipa. Tô falando que a gente é teimoso, vai ficar brincando de vai e volta. Vamos nessa. Eu acho que eu peguei a pergunta da logística, eu cheguei a ler lá na hora e também vi que você estava começando a me perguntar de outros segmentos. Deixa eu já emendar aqui enquanto a gente está com sorte. De fato, os dois segmentos que mais sofreram foram shoppings e hotéis, né? A gente, shopping, como eu já expliquei amplamente, a gente prevê uma situação um pouco mais delicada por um período um pouco mais longo. Os nossos hotéis, hoje 12 dos 14 hotéis do fundo estão fechados. A gente acha até que pode ser que volte mais rápido, porque diferente de shopping, o hotel não depende de lojista, né? No momento que você volta a ter fluxo de pessoas, o hotel tende a ter uma recuperação mais em V, mas a gente também depende totalmente da liberação da isolamento, etc. Mas em São Paulo, o Dória publicou anteontem que o hotel está classificado como serviços essenciais. Isso vale para qualquer tipo de hotel ou alguma coisa específica? A gente não fechou por decreto, não. A gente fechou porque, como o hotel tem um custo fixo muito alto, né, mão de obra principalmente, as taxas de ocupação dos hotéis caíram drasticamente, sei lá, 70 para 5, 10. Operar com 5 a 10% de taxa de ocupação é resultado operacional negativo na veia. É muito pesado o problema, né, o déficit.
o prejuízo líquido do hotel e, portanto, a gente fechou, porque no momento que você fecha, você não somente economiza custos variáveis, como dentro das possibilidades da MP trabalhista que saiu ontem, você consegue afastar temporariamente boa parte do headcount e você tem um prejuízo menor do que mantendo o hotel aberto. Então, não é que a gente fechou aberto, a gente fechou porque não tem demanda, não tem fluxo de pessoas, não tem ocupação. Então, está fazendo mais sentido, ainda que com prejuízo, você está com o hotel fechado do que com o hotel aberto. Tá? Não é por uma questão estadual, é por uma questão mesmo de demanda. Então, esses são os dois segmentos que mais sofreram. Logístico e corporativo, por sua vez, sofrem, não vou dizer que não sofrem, estarei mentindo se falasse que não sofrem, porque afetou a cadeia como um todo, né? Pensa, eu tenho a Renner como locatária, a Renner está com 100% das lojas fechadas, eu tenho a Via Varejo como locatária, Via Varejo está com 100% das lojas fechadas, a Cielo, que é a nossa locatária na torre lá em Alphaville, a Cielo, pô, despencou o faturamento da Cielo. Então, afeta, a gente está recebendo aqui uma enxurrada de pleitos, seja de desconto, seja de fluxo de caixa. Não estou dizendo que a gente está aceitando, estou dizendo que a gente está recebendo, o que faz com que a gente provavelmente, potencialmente, tenha inadimplências. Então, dizer que a gente vai passar imune, eu estaria mentindo. A gente vai ter ali um impacto de 10, 15, 20, talvez 25% de ajuste de dividendo no curto prazo, porque vai ter inadimplência, vai ter uma outra renegociação. Não acho que a gente vai ter que chegar no limite de ter que zerar a distribuição, como fizemos em shoppings e hotéis. Acho que esse é um cenário bastante distante do que a gente está enxergando hoje, mas afetou a cadeia como um todo. Vou pegar um exemplo simples aqui. Está no jornal, tem caminhoneiro que não está conseguindo cruzar a fronteira, porque alguns estados e municípios fecharam seus estados e municípios para trânsito de pessoas. Então, afetou a cadeia logística como um todo. Se eu falar que não vai ter alguma inadimplência, eu estou mentindo, porque apesar de Renner, ter uma Via Varejo, ter um GPA, que são empresas com balanço para passar por essa, a gente também tem lá o fornecedor de autopeças em Pernambuco que não está fornecendo peça porque o automobilístico está parado nesse momento. Também tem a transportadora lá de Barueri e também o fluxo despencou, uma empresa pequena que costumava pagar o aluguel com alguma dificuldade. Então, alguma inadimplência a gente vai ter, infelizmente, nos dois segmentos, mas eu entendo que os impactos tendem a ser menores, né? A gente imagina algum impacto de 10% a 20% na distribuição no dividendo. No dividendo no curto prazo. Obviamente, se essa quarentena durar, sei lá, 120 dias, espero que não, talvez o problema seja um pouco maior, porque vai ter gente quebrando, segurando o pagamento, etc. Mas, por hora, ainda é uma situação remediável, ainda que a gente não passe, infelizmente, não passe ileso. O que já também estaria eventualmente na cota, né? Porque as cotas já ajustaram uma expectativa de dividendo muito menor, né? Mesmo que ele não venha, já está ajustado. Se não vier, ótimo, a cota reage rápido. Se vier, já está no preço. Não é que faria a cota cair mais, né? Exatamente. Eu acho que toda aquela explanação que você fez, Rodrigo, que depois eu complementei em relação ao patrimônio, é a mesma coisa. Os ativos estão lá, os tijolos estão lá, os locatários estão lá. É um cenário difícil durante 60, 90 dias, mas diferente de shopping, quando eu falei que vai ser uma recuperação lenta, porque vai ter vacância, etc., acabou a quarentena, fluxo normal. Não é que a gente vai ter problema de vacância ou vai ter problema, a não ser que tem empresa quebrando e tal. Mas por hora, a gente tem bons locatários nos fundos, a gente não imagina que ao final da quarentena a gente vai ter um problema muito mais sério nos fundos de logística industrial e laje corporativa. E ainda tem, eventualmente, alguns benefícios, né? Por exemplo, a gente vai ficar, sei lá, 30, 60 dias dentro de casa. O hábito do consumidor vai mudar. A gente vai se acostumar com outras coisas, vai se acostumar a fazer home office, vai se acostumar a pedir as coisas pela internet, vai aumentar o hábito de consumo do e-commerce. Então, isso tende até a beneficiar no médio e longo prazo o segmento de galpões logísticos. Não estou dizendo com efeito imediato, mas aos poucos o hábito de consumo das pessoas vai mudando. Também não estou dizendo, não quero ser alarmista, não estou dizendo que shopping vai acabar. Lembra que shopping é convívio, as pessoas precisam de outras pessoas, shopping oferece lazer, alimentação, restaurante, que são coisas que a internet não te oferece. Mas com certeza o hábito de consumo de comprar pela internet vai aumentar, isso vai favorecer também o setor de logística quando essa crise acabar. Então,
Eu acho que de todos os segmentos, o de galpões e o de lajes tende a sofrer menos e tende a ter também benefícios ao final dessa crise. A gente tenta sempre comparar tudo ao metro quadrado da Faria Lima, né, nas devidas proporções, mas é o que acaba sendo mais fácil de todo mundo visualizar. Tem ativos, renda fixa, fundo imobiliário, ações. Nesse momento tem, em todas as classes de ativos, a gente tem terrenos de Faria Lima sendo vendidos pela metade do preço do que valiam há um mês atrás, né? Então, assim, é improvável que essa situação perdure tanto tempo, porque vai fazer uma hora que a gente vai chegar uma hora que a gente vai saber de fato qual é o real impacto que a gente teve, né? Se foi 1, 2, 3 meses de receita zerada, se foi no caso dos corporativos e logística, se foram 2 meses reperfilados no aluguel, né? Que eu acho que ninguém vai dar desconto de 100%, mas talvez vai fazer, então você não me paga os 3 meses de aluguel agora e paga tudo lá na frente, daqui 6 meses você paga de uma vez, ou paga distribuído em 6 vezes, porque a gente sabe também que tem muito oportunismo nessa situação, né? Eu acredito que você já deve ter tido ligação aí de inquilino, que você sabe que o cara tá bombando, vendendo pra caramba na crise e vai te pedir desconto, né? E como era de se esperar, voltou. Não, voltou sem som. Gente, prometo que é a última vez, tá? Acho que era a última pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí para a gente fazer, vamos lá. Boa. Voltei. Voltou. Pergunta. Então, fica tranquilo que você não vai. Bom, isso que você falou é mais pura verdade, tá? É triste dizer isso, porque o problema é sério, é um problema sanitário sério, é um problema de economia sério, mas a quantidade de pleito oportunístico que a gente está recebendo é gigante. A gente recebeu mais de 50% da base de locatários pedindo alguma coisa nos últimos dias, e muitos deles, na nossa visão, pleitos completamente descabidos. E, naturalmente, a gente não está atendendo, a gente está olhando caso a caso. Acho que também é o momento de você fortalecer laços de parceria de longo prazo com alguns locatários e estar procurando entender quem é o locatário, qual é a situação financeira da empresa, qual foi o tamanho do impacto naquele segmento, qual é a perspectiva de recuperação. Tem alguns que a gente vai precisar acabar ajudando, não tem jeito. Peguei um exemplo agora, né, de fornecedor de autopeças da indústria automobilística. A indústria automobilística está parada. A empresa é uma empresa de tamanho médio, pequeno ou médio porte. Está parado. Então, não tem como não ajudar esse cara, senão ele vai quebrar. Agora, uma Renner, uma Via Varejo, um GPA, cara, assim, tá mais para eu pedir ajuda para eles do que eles pedindo ajuda para mim, na boa. Então, a gente está procurando olhar caso a caso e, obviamente, tentando lidar com cada uma das situações, apesar de que você tem toda a razão, surgiu muito oportunista nesse momento e a gente está, obviamente, tratando cada caso como um caso. Boa. É, eu acho que assim, esse momento e essa oportunidade está fazendo as pessoas entenderem também a função de um gestor de fundo imobiliário, né? Que parece ser algo às vezes mais simples do que um gestor de fundos de ativos líquidos, né? Como bolsa, multimercado. E as pessoas não entendem, né, o valor da taxa de administração da equipe que tem que ter por trás para cuidar de todo esse portfólio, que não é só em momentos de crise, né? O tempo inteiro tem um trabalho de gestão sobre os ativos imobiliários muito grande. E que, enfim, vocês obviamente fazem um trabalho aí diferenciado, por isso que estão do tamanho que estão. Acho que quanto que tem hoje a asset da XP em fundos imobiliários? São 7,5 em 9 veículos. A gente chegou a bater 9 bi antes da queda das cotas, né? Eu estou falando em valor de mercado.
A gente tinha planos ambiciosos para esse ano que a gente vai precisar reavaliar à medida que a gente não sabe quanto tempo vai durar a crise, mas é o que você falou, a gente tem um time hoje completo, a gente continua fazendo toda a manutenção preventiva e corretiva do ponto de vista técnico nos nossos ativos, não somente shoppings, mas também lajes, galpões e hotéis. A gente continua cuidando da retaguarda, lidando com os nossos parceiros. Do ponto de vista de RI, nos últimos dias a gente tem feito um trabalho muito grande de estar perto do investidor, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu, pessoalmente, tenho feito 2 a 3 lives todos os dias. Ontem, inclusive, a gente fez uma live de todos os fundos, 1.000 pessoas, foi bem legal. Então, é uma fase, a gente permanece otimista, a gente permanece contente com os fundamentos dos ativos que a gente comprou. A gente é muito chato para comprar ativo, a gente compra realmente ativo que a gente acredita, com longo prazo, com qualidade, com boa localização, com bom padrão construtivo, com bons locatários. E é nessas horas que a gente tende a segurar mais o tranco. Então, é um momento difícil para todo mundo, mas a gente realmente acha que a qualidade dos portfólios, a gente tem condições de passar de forma um pouco menos sofrida do que a média pela crise e na hora da retomada, retomar mais rápido por conta, como eu falei, da qualidade dos ativos. Lembrando que acho que nós temos mais um fundamento que super corrobora essa tese otimista com o fundo imobiliário, né? Durante a crise, a taxa de juros básica no Brasil caiu mais um pouco, agora em 3,75. Não sabemos se vai cair mais. Teria até espaço para que sim na próxima reunião, porque nós estamos com provavelmente deflação nos próximos meses, tirando a turma de alimentos aí que a gente tem acompanhado, que estão puxando o preço em vários setores, a gente vai ter deflação. Então, eventualmente, teria espaço para cortar mais juros, o que corrobora sempre tese de fundo imobiliário, né? Porque você tem um dividendo lá em cima, quando comparado com o CDI, isento de imposto de renda. Então, provavelmente a gente, em breve, vamos torcer para sair dessa crise, ou pelo menos enxergar um horizonte, né? Hoje a gente não consegue enxergar nada, está tudo muito nebuloso, porque ninguém tem certeza absolutamente de nada. Se a gente fala que o PIB vai cair tanto, que isso vai demorar tanto, é puro chute, né? Tentando usar premissas de um país, que é a China, que é complicado de acreditar 100% nos números deles, inclusive nos números do coronavírus, né? Que ontem saiu alguma coisa, inclusive, que os Estados Unidos, a inteligência americana, estava desconfiada dos números, né? Porque estabilizou de um jeito lá super eficiente, né? Então, a gente, assim, o que a gente pode olhar sempre é fundamento. E os fundamentos que olham para metro quadrado, mercado imobiliário no Brasil, eles estão mais favoráveis ainda, né? Nós temos um cenário de taxa de juros baixa por um tempo prolongado, né? A economia não vai crescer 3, 4% para gerar inflação, para que a gente tenha de novo uma tendência de alta de juros, como foi lá em 2012, 2013 para frente, quando os fundos imobiliários tiveram uma crise ali naquele momento, né? Era outro mercado, eram outros fundos imobiliários, não existia essa gestão ativa de qualidade, era muito monoativa, né? Onde você era muito refém ali do que acontecia em um único imóvel, sem uma gestão ativa, né? Diferente do que a gente vê hoje. Mas, de novo, você tinha um fundamento econômico que ia contra, não era só uma crise temporária como a gente espera que seja essa. Se é temporária de 60, 120 dias, 6 meses, a gente não sabe, mas a gente sabe que ela vai ser temporária, né? Então, são ativos de qualidade para ter investimento de longo prazo essenciais, né? Quem está olhando para daqui 5 anos, com certeza o momento que a gente está vivendo hoje vai ser lembrado como uma baita oportunidade de compra nesses ativos. Concordo absolutamente em tudo que você falou e acho que, como você falou, tem uma coisa que a gente esqueceu nos últimos dias, mas é os juros. Os juros estão na mínima histórica e vão continuar por um período longo, se é que não vão cair ainda mais. Eu diria que hoje o mercado é decidido sobre cortar mais ou não, mas tudo é possível. E eu concordo, de novo, para aqueles que têm uma parcela do patrimônio da qual não precisam no curto prazo, querem separar esse pedaço para investir no longo prazo, comprar e esquecer, não deixa de ser uma baita oportunidade de compra nesse momento. Então, só corroborando o que você falou, olhando para os fundamentos,
não deixa de ser também uma oportunidade de entrada até para aqueles que já tinham cotas de fazer um preço médio, sempre lembrando, vai ter volatilidade nos próximos 2, 3, 4 meses, mas para fazer um preço médio, para comprar e esquecer durante algum tempo, não deixa de ser uma boa oportunidade. Boa. Bom, acho que é isso. Vamos encerrar até para não te tomar mais tempo aí, que eu imagino que você ainda tenha mais bate-papo para fazer hoje. Queria agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade. Bom, eu espero que a próxima vez que a gente voltar a conversar já seja numa situação bem mais agradável, né? Vamos dizer assim. Mas boa sorte, saúde para todo mundo que acompanhou a live bom, espero que a gente não tenha um colapso de internet, né? Que aí era só o que faltava para estragar com o trabalho de todo mundo que está 100% virtual, né? Espero que essas falhas sejam corrigidas. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, não só você como do escritório, para todo mundo que nos ouviu. É sempre importante estar com o cliente, com o investidor nesse momento, para tentar trazer, independente de boas ou más notícias, trazer informação, né? O investidor tem que estar informado para tomar a melhor tomada de decisão, para ter a melhor tomada de decisão. E peço desculpa mais uma vez pela aí da live, mas o que vocês precisarem, contem com a gente. Queria reiterar que os canais de RI da XPA estão 100% abertos, do e-mail ri@xpasset.com.br, e contem com a gente. A gente já passou por outras crises, vai passar por essa também, não tenho dúvida, não sei ainda quando, mas vai passar. E vamos sair dessa ainda mais fortes, com certeza com ativos maduros, com mais calejados, né? E com locatários mais fortes. Para aqueles que passarem, sem dúvida, vai ser um belo teste e a gente vai sair dessa ainda mais forte. Ó, eu vou né, já agradecer aqui, mas eu vou lançar um desafio para o ano que vem. Para esse ano não dá mais tempo. Para a indústria se mobilizar e melhorar, eu acho que todo mundo vai concordar comigo aqui está na live, a questão de informe de rendimento de fundo imobiliário. Cara, isso é um sacrifício. Ainda bem que ganhamos mais 2 meses aí para declarar o imposto de renda, porque, cara, como é difícil, né? Os administradores não mandam os informes, aí o cliente, alguns esquecem de declarar a parte da posição de fundo imobiliário, é difícil saber o custo. Então, eu queria aí provocar você, que é um dos representantes da indústria, a ir atrás disso ano que vem. Bom, oportunisticamente a live caiu, travou bem na hora que eu deixei essa mensagem para ele. Eu acho que ele ouviu. Agora acho que foi agora quem está ouvindo aqui, acho que foi estratégico, viu? Ele saiu, voltou. Eu tava brincando aqui que eu falei que agora você saiu de propósito. Oi? Foi só uma estratégia para tirar. Agora voltou. Fala. Não, mas eu peguei a mensagem, como você falou, perrengue para conseguir. Pedrão, acho que vai. É um problema maior do administrador e do escriturador, obviamente a gente não pode se eximir, mas fica aqui o compromisso da gente. Beleza, valeu. Valeu, obrigado. Boa noite aí. Era só uma provocação, uma brincadeira, tá bom? Valeu.